Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Jesus, após a sua ressurreição, fez várias aparições. Uma delas foi para os apóstolos que haviam voltado a pescar. Pedro chama alguns discípulos, diz: Olha, eu estou indo pescar. E aí ele diz: Eu vou contigo. Foram pescar, não pegaram nada. Jesus aparece, pede que eles lancem a rede do outro lado. Eles lançam a rede e acontece aquela pesca milagrosa. E aí, em um dado momento, Jesus chama Pedro à parte. E ele chama Pedro à parte porque ele precisa curar o coração de Pedro e precisa confirmar sobre ele a hierarquia da igreja. Então Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas mais que estes? Pedro diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: Apacenta os meus cordeiros. Pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pergunta por uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro fica triste. E aí ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Confirma sobre Pedro a hierarquia da igreja. Confirma sobre ele as chaves da igreja. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus faz com que Pedro reconheça a sua pequenez, a sua fraqueza. Pedro que caiu muitas vezes. Pedro, em um momento, reconhecia Jesus como sendo o Senhor, e quando Jesus falava do sofrimento, Pedro renegava a cruz e Jesus dizia: Afasta-te de mim, Satanás. Em outros momentos, Pedro dizia: Senhor, eu darei a vida por ti, eu vou contigo até o fim. Jesus vai dizer: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Pedro corta a orelha do soldado Malcolm, né? Pedro tem muitas atitudes intempestivas, muitas coisas boas, porém muitas quedas. Mas ainda assim, Jesus olha para ele e o vê como aquele que vai ajudar os outros a permanecerem fiéis no caminho. O Senhor não desistiu de Pedro, apesar das suas fraquezas. E o Senhor precisava fazer com que Pedro percebesse que a força dele estava em Jesus e não nele mesmo, que ele mesmo era um homem frágil, que poderia cair. Jesus não voltou atrás na sua escolha por Pedro. E ele sabia do que Pedro era feito. Pedro é que precisava saber do que ele era feito. Pedro precisava reconhecer a sua fragilidade. Mas na sua fragilidade, o Senhor o elegeu para cuidar do rebanho do Senhor, para ajudar os irmãos, para conduzir os irmãos, para conduzir o rebanho. Após a sua ressurreição, o Senhor sabia que ele precisava ascender ao céu e precisava deixar alguém para cuidar do rebanho. E a escolha dele foi por Pedro. O Senhor nos escolhe também e deseja que cada um de nós estejamos junto dele. Ele sabe que o nosso amor ainda não é perfeito, mas ainda assim ele espera que nós o amemos. E ele vai dizer para Pedro: Pedro, quando tu fores velho, tu vais ser levado para onde tu não queres ir. Tu não vai ter mais vontade nenhuma. E de fato, aqueles que seguem a Jesus, que se decidem por Jesus até o fim, esses não têm mesmo vontade. Esses seguem o sopro do Espírito e vão para onde o Espírito determinar. Peçamos ao Senhor, então, neste dia, que por meio do seu Espírito Santo, ele revele a nós quem de fato nós somos e inflame os nossos corações de verdadeiro amor por ele. Que ainda que o nosso amor não seja perfeito, nós persistamos em amá-lo. E como Pedro, o sigamos. Ele chama Pedro: segue-me. Ele chama a mim e a você: segui-me também vós. Tchau, tchau.